Buenas tardes ou boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Joyce Mendes e estou muito feliz de compartilhar esse espaço aqui com vocês. Agora vamos ter a palestra Energia Elétrica, Crise Hídrica e a Pandemia no Brasil. Para isso, temos o professor e o doutor Walber Ferreira Braga. O professor Braga Olá. Sim, vamos retornar aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço a introdução da Joyce. Espero que esteja tudo bem, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas nós já estamos aqui, então. Por favor, só me dá um retorno. Já está compartilhado? Sim? Então tá. Bom, antes de mais nada, meu nome, então, como já foi dito, né? Sou o professor Walber Braga, sou professor na Unila, trabalho com a questão de mercado de energia e o meu foco normalmente é América Latina como um todo, mas hoje, em particular, nós vamos falar sobre a questão específica do Brasil, né? E essa situação do biênio 2020-2021, que eu considero um ponto fora da curva, e a gente vai dar uma olhada nisso um pouco mais adiante, que é essa situação sobreposta de uma questão de pandemia e uma questão hídrica, e que isso precisa ser tratado de uma maneira unificada. Pois bem, como eu sei que o nosso público é um público bem amplo, acho que é importante a gente começar entendendo um pouquinho a questão do sistema elétrico brasileiro. Para quem desconhece o nosso sistema elétrico, nós temos aqui um mapa feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Esse operador, ele nada mais é do que o operador, ele que determina quanto de energia vai ser gerado em cada uma das usinas existentes, certo? Então, aqui nós temos uma malha, né, uma apresentação da malha de estrutura do Brasil, né, e as linhas de transmissão existentes no momento. Para que a gente possa ter uma ideia real do que significa isso, do tamanho continental, se nós virássemos esse mapa 90 graus e sobrepuséssemos ao mapa da Europa, nós teríamos essa situação. Um pouquinho. Aqui nós temos, então, simplesmente uma rotação de 90 graus, uma sobreposição. Então, nós teríamos uma malha de distribuição que iria desde Portugal até a parte da Finlândia, né? Um mercado único de energia, um único sistema, né, interligado, ou seja, a produção de energia, por exemplo, na Itália, sendo entregue em Portugal, ou sendo produzido na região de Budapeste, Grécia, e sendo consumido em Berlim, dentro do mesmo operador, ou seja, ele determinando quanto de energia vai ser produzido por cada uma das usinas. Falando em usinas, o Sistema Integrado Nacional Brasileiro, ele é muito famoso internacionalmente por conta da questão hidrelétrica, ou seja, das nossas usinas hidrelétricas, que hoje representam 65% da nossa capacidade de geração de energia elétrica. Para que a gente possa entender o que significa isso dentro de um sistema tão complexo, nós temos a seguinte imagem sobre o sistema de eletricidade. Então, cada uma dessas linhas azuis corresponde a um rio específico. Então, nós podemos olhar, por exemplo, esse aqui é o Rio Grande, o nome do rio, e esse Rio Grande vai se unir ao rio Paranaíba, certo? E através desses dois rios vão dar origem ao que nós conhecemos como o Rio Paraná, certo? Aonde está a usina de Itaipu, propriamente dita. Então, nós temos todas essas relações
de usinas. Cada um desses pontos representa uma pequena usina hidrelétrica, pequena ou grande usina hidrelétrica, que tem capacidade de injetar energia no sistema e que acaba tendo que ter uma ordem do operador nacional de quanto de energia ele vai produzir, certo? Então, a grande questão do operador nacional é que ele precisa indicar quanto de energia cada uma das usinas vai produzir. Então, por conta disso, tá, é que nós temos essa relação de disponibilidade de produção de energia elétrica. Tá? Então, o fato de nós termos toda essa energia elétrica para o operador nacional, surge alguns problemas que que ele precisa lidar. Esse problema está relacionado com um pouquinho. Com a produzir ou como ele vai produzir. Se ele vai utilizar a hidrelétrica, se ele vai utilizar a termoelétrica. E as diretrizes para o ONS são esses 3 pilares principais, que é o quê? A segurança energética, ou seja, você ter a disponibilidade da energia no momento em que você precisa dela. Quando você chega na sua residência, você quer acionar a luz, você quer ligar um ar-condicionado, você quer ligar uma televisão ou computador, você quer ter a energia elétrica. Então, a segurança energética é disponibilizar a energia no momento em que você precisa. Você precisa também universalizar a energia, ou seja, deixar ela disponível a todos os cantos e recantos do Brasil. E, obviamente, obtendo tudo isso com o menor custo possível. Então, as diretrizes para a operação do ONS é essa. Só que o nosso sistema hidrelétrico, ele acaba nos causando um pequeno problema, que é a chamada de maldição termoelétrica. Por que maldição? Nós já vamos dar uma olhada aqui. O nosso sistema hidrotermoelétrico passa pela seguinte situação. O ONS sabe, ele prevê que vai haver uma necessidade de uma determinada demanda, ou seja, uma carga elétrica que precisa ser atendida. A partir dessa carga elétrica, e aqui sim eu estou simplificando muito o problema, eu posso disponibilizar ou de uma hidrelétrica ou de uma termoelétrica. Então, eu tenho que tomar a decisão de qual dos dois vai atender esse meu processo. Se eu decidir utilizar a hidrelétrica, ou seja, usar a água que está reservada, que está armazenada, pode acontecer 2 formas. Ou eu tenho chuva, ou eu tenho seca. Se eu usei a água da hidrelétrica e choveu, ok, como consequência, como o futuro está tudo certo, porque a chuva vai repor a água que eu havia utilizado. Porém, se eu utilizei hidrelétrica e houve seca, não houve chuva, eu passo a ter um déficit, ou seja, eu tenho uma elevação do meu custo de energia, porque no futuro eu não tenho água armazenada, vou precisar usar as térmicas. Já por outro lado, se eu utilizar as térmicas, eu continuo tendo as 2 situações, de chuva ou seca. Se eu utilizar uma termoelétrica e chover, a água em excesso não vai poder ser armazenada, portanto, eu vou ter um vertimento de água, vou ter que abrir os vertedores da minha usina hidrelétrica e descartar água sem ser turbinada, sem virar energia. Em compensação, se eu usar uma termoelétrica e tiver seca, está tudo certo, eu usei a adequação correta. Por quê? Porque a seca mantém os reservatórios cheios. Como eu usei a termoelétrica, eu guardei água, veio a seca, eu ainda tenho água, está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, meu dilema do sistema hidrotérmico é essa. Eu vou usar hídrica ou vou usar térmica? Obviamente, o nosso problema não é preto e branco, nós temos aí uma variação. Na realidade, a grande pergunta é
quanto de hidrelétrica eu vou usar e quanto de termoelétrica eu vou usar. Só que isso, obviamente, vocês precisam se lembrar que eu tenho esse conjunto de hidrelétricas. Eu não estou falando de uma única hídrica, eu estou falando desse conjunto, cada um desses pontinhos sendo uma hidrelétrica, certo? Ou seja, eu preciso designar quanto cada uma dessas hidrelétricas vai produzir, certo? Baseado na minha carga. Isso, obviamente, não é uma decisão fácil e não é algo que pode ser feito de maneira humana diretamente. Nós precisamos abrir mão de recursos computacionais para fazer isso. Então, existem modelos para fazer esse despacho do sistema. Esse modelo de despacho, então, hoje no Brasil, ele é decomposto em 3 níveis. O primeiro, que é o New Wave, é o de entrada, ele é normalmente considerado de longo prazo, ele tem uma situação de desenvolvimento de 5 anos, ele analisa 5 anos no futuro para fazer a previsão de despacho de carga, ou seja, ele imagina quanto vai ter de carga ao longo de cada um dos meses pelos próximos 5 anos, ou seja, 60 meses, e faz uma simulação. Obviamente que para fazer essa simulação ele precisa o quê? Uma previsibilidade de chuva. Eu preciso dizer para o New Wave quanto deve chover em cada uma das regiões, para cada uma das usinas, nos próximos 5 anos. Pois bem, para fazer essa previsão, utiliza-se o quê? Os dados meteorológicos existentes do passado. Hoje em dia, no Brasil, nós usamos os dados a partir de 1940, mais ou menos, são as estações meteorológicas mais antigas, certo? A partir dos estudos no New Wave, você pega os 2 meses mais próximos e servem como dados de entrada para o sistema DECOMP. O sistema DECOMP ele vai calcular baseado semana a semana. Então, ele vai analisar só os próximos 2 meses. O New Wave fez uma análise de 5 anos, o DECOMP vai fazer uma análise por semana dos próximos 2 meses. Também precisa de previsão de chuva, também precisa de previsão de tempo. E, por último, o DECOMP entrega o último mês de cálculo para o DECEM, e o DECEM vai fazer uma análise, um despacho diário, e não só diário, mas também horário. Ele vai dizer hora a hora quanto cada usina precisa produzir. Isso é o quê? Um planejamento. Então, as usinas já têm uma expectativa de quanto de energia ele precisa produzir ao longo da semana e ao longo do dia. Tá? Então, tudo isso é feito através de modelos matemáticos, certo? Então, esses modelos, como foi colocado, o modelo New Wave, então aqui tem uma representação rápida dele, como ele faz a utilização de reservatórios equivalentes. Não vou entrar nesse detalhamento, nesse nível no momento, que eu acho que não é o foco da apresentação aqui, mas o que é importante? O New Wave vai gerar um custo para a energia ao longo de 3 anos, 4 anos, ou seja, para quem vai para o mercado de energia, é uma previsibilidade de valor de energia a longo prazo. O DECOMP, por sua vez, trabalha a curto prazo. Ele dá a possibilidade do fornecimento do valor da energia semana a semana. Então, ele é utilizado para modelar o custo de energia já a médio prazo. E o DECEM, ele faz um horizonte curtíssimo, de 7 dias, 1 semana, e com isso ele consegue fornecer o custo da energia com base horária. Então, hoje em dia, o custo da energia brasileira é com base horária. Só que essa energia que é gerada em base horária, ela é utilizada para 2 funções específicas. Uma função é a criação, o cálculo do que a gente chama de custo marginal de operação. Ou seja,
quanto custa para o sistema entregar 1 megawatt-hora a mais para o sistema, certo? Então, esse é o custo marginal de operação, certo? E isso tem a ver com o ONS, que vai, então, produzir a energia. A produção da energia é baseada no custo marginal de operação. Por sua vez, existe também a questão financeira, existe a questão de mercado. O mercado utiliza os mesmos modelos, mas faz uma entrada de dados ligeiramente diferente, e ele vai dar origem ao que a gente chama de preço de liquidação de diferença, que tem a ver agora com o mercado de energia, não com a operação, certo? O PLD ele tem algumas restrições que são muito importantes chamar a atenção. E essas restrições são postas aqui, onde você tem os limites mínimos e máximos de PLD, ou seja, o PLD, como é uma estrutura financeira, ela não pode ser zero, eu não posso ter um preço zerado. Olha, a energia está grátis. Isso não pode acontecer. Então, ele tem um valor mínimo. E ele tem um valor máximo estrutural. O cálculo desse valor máximo estrutural é baseado numa legislação que determina a fórmula de cálculo desse máximo estrutural. Além disso, desde 2020 e 2021, o Brasil começou a ter o que a gente chama de PLD horário. E aí, então, nós temos o valor máximo do PLD horário, que também é determinado via normatização. Existem técnicas de cálculo desse PLD máximo horário, e então, utilizando isso, tem esses valores. E o custo do déficit, que é utilizado no modelo, que significa o que acontece, qual é o custo econômico para a sociedade caso falte 1 megawatt-hora. Ou seja, se o sistema não conseguir atender 1 megawatt-hora nesse ano de 2021, isso impacta no PIB R$ 6.524,05, certo? Então, essas são informações adicionais que entram no modelo para que a gente possa fazer o devido dimensionamento do sistema, certo? Como o PLD e o custo marginal de operação são muito similares, porque são calculados baseados no mesmo modelo, tá? Só mudam alguns parâmetros, então há um colamento, há uma adesão entre esses dois valores. Aqui no Brasil, nós costumamos trabalhar com submercados através das áreas geográficas que estão relacionadas às linhas de transmissão e aos gargalos existentes dentro do sistema. Então, se nós pegarmos, por exemplo, os submercados do Sudeste e Centro-Oeste, que é o SE, né, Sudeste, você percebe que a linha em laranja e a linha azul são coincidentes em boa parte do tempo. Aqui no horizonte, no eixo horizontal, nós temos um número de semanas ao longo do ano. Então, nós temos desde 2018 até 2021, na data desse último final de semana, o valor do CMO e o valor do PLD. E aí você consegue perceber que eles estão muito unificados. Eu gostaria de chamar a atenção aqui na parte final. Nós temos aqui nessa parte. Aqui nessa parte final aqui, o azul batendo no zero, que é o CMO, então o custo marginal de operação zero, e o PLD no valor mínimo. Aí aqui, nessa parte, o custo marginal de operação superou o limite e o PLD está estancado no valor máximo que ele pode ter. Mas, em restante, ele é muito similar. Aqui eu já tenho na região sul, tá? Então, tem um comportamento muito parecido. Aonde teve o descolamento? Aqui no final, que nós estamos falando em 2021, onde nós já temos a questão da crise hídrica. Nós vamos retornar a isso daqui a um pouco. Mas aqui você tem essa situação da crise hídrica, em que o custo marginal da operação disparou,
foi até R$ 3.000 por megawatt-hora, enquanto que o PLD não pôde passar do limite pré-estabelecido por lei, certo? Nós temos essa diferenciação. Em cinza aqui, você tem a quantidade de energia que foi gerada em cada um dos submercados. Então, submercado Sul, submercado Nordeste. O que é interessante verificar aqui é um incremento, é crescimento da quantidade de energia gerada no Nordeste, certo? E o mercado Norte, certo? Aqui o mercado Norte é interessante perceber a quantidade de tempo em que o custo marginal de operação foi zero, ou seja, a energia, né, gerada na região Norte com custo marginal de operação zerado. Bom, essas relações entre CMO e PLD me permitem entender um pouquinho que essas diferenças do sistema, essas limitações, acabam impactando na economia. Se eu somasse toda a energia que foi gerada nos 4 submercados, eu teria a análise geral de energia ano a ano. E aí aqui eu resolvi colocar separado cada um dos anos, 52 semanas para cada ano. Então, nós temos em vermelho o ano de 2018, em azul o ano de 2019. Nós conseguimos reparar que boa parte do tempo, o ano de 2019, o consumo, a geração de energia e, consequentemente, o consumo foi superior a 2018, o que é natural, porque você tem um incremento de crescimento do PIB e, consequentemente, um aumento de demanda de energia. E no ano de 2020, olha o que acontece aqui com a curva em verde, essa barriga aqui para baixo. Isso daqui aconteceu por conta da questão da pandemia. Então, o processo pandêmico, o processo de Covid, gerou uma redução do consumo de energia e, consequentemente, de produção de energia também. Só que, observando com cautela, nós verificamos que lá pela 12ª semana, que seria março, você tem o caimento, que foi quando começou a questão do fique em casa, a questão da pandemia em si, o pesado. Chegamos no ápice da restrição de energia por volta da 18ª, 19ª semana. Então, isso seria em torno de maio, tá? Então, em maio, nós teríamos essa situação mais agravada e depois, aos poucos, nós temos uma retomada do consumo energético até o mesmo nível que você já tinha em 2018 e 2019. Portanto, dá para se dizer que a questão da pandemia no aspecto energético brasileiro, ele foi presente, foi claro, mas essa restrição já foi superada. Nós já atingimos novamente o nível de consumo energético dos anos anteriores. E se pegar a linha de amarelo, que é a linha de 2021, nós já temos um novo crescimento de energia. O que seria o esperado se fosse um ano normal, 2020, sem a questão de pandemia? Que a linha em verde estaria entre a linha azul e amarelo, certo? Você teria essa caracterização aqui desse processo. Então, a gente teria essa situação ocorrendo naturalmente. O que eu chamo a atenção é que em 2018 houve aqui na 22ª semana uma redução significativa na produção de energia elétrica, mas foi por conta de uma falha do sistema elétrico brasileiro, que causou um apagão, causou um problema, foi problema técnico, mas que gerou essa situação aqui, certo? Então, isso aqui não é um ponto característico, tá? Então, o correto seria ele ter mantido essa situação. Se nós compararmos o nível de produção de energia elétrica em relação ao ano de 2018, nós temos essa distribuição. Esse pico aqui que aconteceu no 22ª semana é justamente por conta da falha que aconteceu
na 22ª semana do ano de 2018, tá? Mas o que acontece que nós podemos verificar é que o decréscimo, né, de consumo de produção de energia elétrica de 2020 se deu muito nessa faixa de 10 a 12% da 14ª até a 18ª semana, certo? E depois, então, novamente um retorno das atividades, um retorno, um crescimento do consumo energético no Brasil. O que eu quero chamar a atenção aqui, então, sobre a questão da pandemia em específico, que aconteceu, houve uma redução da produção de energia, que, consequentemente, é um fator por conta da redução da utilização de energia elétrica no Brasil, porém, esse nível de consumo já foi retomado. Então, nós já reprocessamos, nós já conseguimos sobressair esse processo da pandemia. Eu diria que, no aspecto energético, o Brasil já entra em 2021, né, superado o processo da pandemia, certo? Então, não tem mais como nós dissemos, ainda temos que repor o aspecto energético da pandemia. Não, nós já repusemos. Nós já estamos num nível de consumo energético que nós teríamos caso não tivesse ocorrido a pandemia. Nós já superamos esse ponto. Então, sim, a pandemia foi um ponto fora da curva. Ela foi uma característica, ela foi um momento particular, mundial, mas que, do ponto de vista energético brasileiro, já foi superado. Ainda temos outros aspectos a serem superados, mas do ponto de vista de produção e consumo de energia, nós já superamos essa situação, certo? Continuando sobre a questão da energia, nós temos que olhar também a questão da geração. Então, quando a gente olha a questão da geração por fontes, tá? A energia gerada olhando cada uma das fontes, o que nós conseguimos enxergar? Nós conseguimos enxergar a questão da flutuabilidade da energia hídrica, certo? Então, a quantidade de energia que é produzida por fonte hidráulica no Brasil acontece um processo cíclico, e isso está relacionado ao que a gente chama de período seco e período úmido. No período úmido, como nós temos mais chuvas, nós temos maior disponibilidade de água, aí retomamos naquela questão do software, naquela questão da modelagem. O modelo com a previsibilidade de chuva maior diz, vamos usar a água, por quê? Porque nós vamos ter chuvas e vamos ter mais água disponível. No caso do período seco, ele diz, olha, nós não temos tanta chuva assim, vamos guardar um pouco de água, vamos usar um pouco menos. O que acontece de contraponto? Se você perceber, você tem um incremento da usina térmica. Por quê? Porque a usina eólica, a usina solar, você não tem condição de garantir a quantidade de energia que ela vai produzir. Então, se você tem uma demanda específica de energia, você não pode contar com a energia eólica e com a energia solar, você tem que atender ela através da energia térmica. Então, por isso, você tem uma contraposição entre a hidráulica e a térmica. E isso aqui no final de 2021 se torna cada vez mais claro, cada vez mais objetivo. Então, você tem aqui no final de 2021 uma redução ainda maior da hidráulica e um crescimento maior da térmica. Ah, mas a eólica também apresentou um crescimento. Sim, apresentou um crescimento em decorrência da inserção de maior quantidade de usinas eólicas na região Nordeste. Olhando ainda a questão, nós podemos olhar a composição, ou seja, partindo da quantidade de energia que está sendo gerada total, quanto de energia está sendo gerado por fonte. E aqui volta a chamar a atenção que o perfil de geração hídrica nos 3 anos anteriores foi muito similar. Se você pegar a azul com ponto vermelho é 2018, azul com ponto em azul 2019, azul com ponto verde 2020 e azul com ponto amarelo 2021.
Então, o que acontece? Você tem um perfil muito similar. Você tem uma padronização muito parecida, uma situação muito parecida. Aonde começa a criar uma diferença? Por volta da 18ª, 19ª semana de 2021, quando, então, você começa a ter uma redução. Por que isso me indica? Isso me indica que o sistema elétrico, a programação, continua dando as mesmas decisões de utilização de água. Se a composição de geração ela é a mesma, significa que a ordem que o software está dando de uso da energia continua sendo a mesma. E isso é feito por quê? Porque a base de dados é a mesma. Você utiliza aqueles dados lá de 1940 até hoje em dia e você tem a mesma situação. Por isso, você manda produzir energia do mesmo modo. Então, o que mudou? O que mudou foi o nível do reservatório. O reservatório não se recompôs de 2020 para 2021. A utilização da energia foi basicamente a mesma, mas o reservatório não se repôs. Então, com isso, agora sim, o software deu a indicação de que nós temos que guardar água. E aí ele guarda a água e isso significa o quê? Um incremento da térmica. Se nós olharmos esse mesmo gráfico, mas tirando a hídrica, porque ela está dispare no gráfico, e olhar só a parte mais de baixo, nós temos aqui as térmicas, de novo, as linhas em vermelho, que tem uma composição mais ou menos similar, a parte da eólica, em verde, e aí nós temos aqui embaixo a nuclear, que é a linha preta, e a solar, que é a amarela. A solar, que todo mundo fala da geração distribuída, etc., ela ainda é muito tímida frente ao total de energia que o Brasil demanda. Então, por conta disso, ela ainda não tem uma participação tão expressiva dentro do nosso mercado, certo? Sobre a potência instalada, agora olhando não só a quantidade de energia que está sendo gerada, mas aquilo que a gente pode gerar. Então, o Brasil, de 2018 até 2021, nós tivemos um incremento aí de 155 mil até 165 mil, incremento de 10 mil megawatts de potência dentro do sistema. Olhando por fonte, né, nós continuamos tendo a maior parte das fontes elétricas, de geração elétrica brasileira hídrica, depois seguido pela térmica, um incremento muito grande da eólica, solar e nuclear bem inferior. Se nós olharmos em percentual, aí o que acontece? A quantidade total de energia de potência hidráulica está aumentando, só que a das outras também. Então, o percentual de hidráulica está reduzindo. Hoje nós falamos em 65% da matriz hidráulica. E temos um incremento, basicamente, da eólica, que já superou os 10%. E a térmica girando na faixa de um pouco mais acima de 20%, 22%, 23%. Certo? Então, é a composição da nossa matriz energética. Tendo a composição, tendo a potência por cada sistema, nós podemos calcular o seguinte: quanto de energia nós poderíamos gerar caso usássemos todo o nosso potencial. Ou seja, toda a potência multiplicado por 24 horas, 7 dias por semana. Isso é possível? Não, não é possível, deixando isso bem claro. Mas, se pudéssemos fazer isso, nos dá a condição de calcular o que a gente chama de fator de capacidade. E aí, então, nós temos o fator de capacidade do Sistema Integrado Nacional. Ou seja, a quantidade de energia gerada dividido pela quantidade de energia que eu poderia gerar caso utilizasse toda a minha potência 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí nós podemos observar que o nosso fator de capacidade do sistema brasileiro gira na faixa de 40%, o que é uma boa média. Tá, mas professor, ok, é uma boa média, mas
Por que você quer nos mostrar isso? Por que isso está sendo visto agora? Para mostrar que o nosso sistema manteve a média, nós não estamos modificando isso. Aqui nós tivemos um decaimento. Isso aqui é a queda por conta do Covid, por conta da pandemia, porque a quantidade de energia gerada diminuiu, mas a capacidade instalada permaneceu. Então, como eu usei menos a energia do meu sistema, o fator de capacidade caiu. Mas se eu for olhar historicamente, a média do fator de capacidade brasileiro é 40%. Então, não houve mudança no fator de capacidade brasileiro. Nós continuamos produzindo energia como sempre produzimos. Se eu olhar por fonte, o que me aparece? Algumas características que são interessantes. Em primeiro lugar, a questão nuclear. Por que a nuclear, quando funciona, é sempre 100% ou próximo de 100%? Porque a energia nuclear, diferente de outras, quando tem disponibilidade, ela é injetada no sistema, eu não faço restrição. Então, a energia nuclear, se ela pode produzir, ela vai produzir tudo que tiver para produzir. Então, por isso, ela gira nessa faixa de 100% quando está tudo bem. Esses decaimentos acontecem por falhas de operação, que ela não está operando adequadamente. As outras aqui, então, eu tenho eólica, hídrica, térmica e solar, os fatores de capacidade. O que é o fator de capacidade? De novo, é a quantidade de energia gerada em relação àquilo que poderia ser gerado. Aí, agora, eu vou tirar a nuclear, porque ela é quase 100%, e ela acaba distorcendo um pouco o gráfico. Então, se a gente tirasse a nuclear e olhasse as demais, eu tenho esse formato. O que eu gostaria que vocês percebessem aqui? É que em fundo cinza, é o que a gente chama de período seco, período de pouca chuva. No período seco de pouca chuva, nós temos uma complementariedade entre a parte hídrica e a parte eólica. Ou seja, quando eu tenho menos chuva, eu vou ter mais vento. E, ao mesmo tempo, um incremento da térmica. Eu uso mais a térmica. Então, o fator de capacidade me dá essa visibilidade. O mesmo acontece nos outros anos. Isso acontece em 2018, 2019, 2020 e em 2021. O que aconteceu? Como 2021 eu precisei acionar mais térmicas, o fator de capacidade da térmica aumentou ainda mais. Eu estou aqui numa faixa de quase 50%, né? Na faixa de 50% do fator de capacidade. Mas, ao mesmo tempo, a eólica batendo 60% de fator de capacidade. Ou seja, produzindo 60% de toda a energia que ela poderia estar gerando naquele momento. Isso tem a ver com disponibilidade de vento, obviamente, e também por conta da manutenção dos parques eólicos. Então, tudo isso é caracterizado. E a energia solar também, um incremento aqui do fator de capacidade, também considerável por conta do crescimento das gerações distribuídas, tá? Incremento da geração distribuída. Então, nós temos tudo isso atrelado. Como é que isso vai acabar impactando? Na hora que a gente pega, limpa e olha só a térmica e a hidráulica, mais uma vez, o nível do fator de capacidade, né, da composição de geração entre hídrica e térmica, ela não está tão díspare nos outros anos. O que significa que em momento nenhum, 2018, 2019, 2020, houve uma previsibilidade do que nós estamos passando agora. O modelo não enxergou, o modelo não indicou, o modelo não nos alertou que isso ia acontecer. Tá, mas por que o modelo não fez isso? Então, a gente tem que olhar na questão das chuvas. No nosso caso, olhar chuva significa olhar no que a gente chama de energia natural afluente. Ou seja, quanto de energia eu chego a ter na parte hidráulica? Quanto de energia está me chegando? Se vocês forem olhar 2018, no período úmido,
nós tivemos um incremento na faixa de 70 megawatts médio de energia sendo entregue por conta da água. O mesmo nível aconteceu em 2018, aliás, em 2019. Em 2020, nós tivemos, olha só, 90 mil. E aí, o que acontece? Aliás, 2019, nós tivemos 90 mil. E aí, o que acontece? O sistema olhou esses 3 anos. Ele olhou esses 3 anos, 18, início, 19, início, 20, início. E o que ele disse para 21? Nós vamos ter chuva. Eu ia ter aqui em cima, era para estar aqui a água. A água era para ter chovido isso aqui. E olha quanto choveu. Caiu aqui quase de 90 mil para 60 mil. Perdemos 1/3 de água que não caiu, que não choveu, só que o modelo achava que ia chover. A informação histórica que foi dada para o modelo é que ele ia chover. E aí nós gastamos essa água. Nós gastamos essa água como nós gastamos em 2018, em 2019, em 2020. E aí 2020, 2021 não choveu. Você lembra daquele primeiro slide que eu mostrei sobre a questão do dilema hidrotérmico? Pois bem, eu fiz a escolha errada. Eu gastei água quando não devia. E agora a água está faltando. O fato de não ter a água aqui é que está me causando esse problema do sistema afluente. O que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso olhar para o meu modelo e levar em consideração alguma alteração do processo de hidrologia para que isso não volte a acontecer. Eu posso abandonar o modelo, não vamos mais usar o modelo, vamos utilizar o mercado livre? Não funciona. A base de operação do operador nacional do sistema e de qualquer operador é o processo numérico. Você não tem como resolver um problema com o número de usinas que nós temos se não for por um processo numérico. Mas nós temos que rever esse processo. Por quê? Porque o sistema não é mais o que era de 1940. Nós não vamos ter mais o mesmo sistema de chuvas que nós tivemos. Então, agora nós temos esse problema. Passamos aqui o período seco. Você lembra quando bateu o CMO em 3.000? Pois é, era aqui. Nós estávamos aqui nesse vale, dentro do período seco, dentro do vale. E agora nós começamos a retomar o período de chuvas. Estamos nos preparando para entrar no período úmido. Nós estaríamos nessa parte do gráfico. Ou seja, agora vamos subir. Agora vai ter chuva. Agora vai chover. Só que a pergunta é, vai chover como 2019, como 2020? Ou vai chover como 2021? Vai chover como? Porque dependendo do nível de chuva, os nossos reservatórios vão recuperar. Se não chover o suficiente, nós vamos ter problemas. E isso a gente pode ver sobre a questão da energia armazenável, ou seja, daquilo que choveu, quanto realmente eu posso utilizar. Aí eu tenho aqui, eu tenho essa situação. Professor, essa curva em preto, ela é a curva do Sudeste Centro-Oeste. Por que ela é importante? Por que é ela que eu estou olhando? Porque é ela que está a maior parte da minha geração hídrica. Se você olhar em relação ao Sul, ao Nordeste, ao Norte, os níveis de chuva podem até ter caído um pouco, mas o impacto não é tão significativo. Por quê? Porque as nossas principais usinas estão na região Sudeste e Centro-Oeste. Então, por isso, essa daqui é a curva do ENA mais importante para nós. E tudo isso nos leva ao seguinte questionamento. Será que os modelos utilizados para a previsão do recurso hídrico são os adequados, estão adequados? A minha resposta é sim e não. Sim, eles são adequados porque eles têm se mostrado muito funcionais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas
Será que nós precisamos usar os dados desde 1940? Nós estamos num processo de mudança climática, nós estamos num processo de alteração da estrutura climática mundial. Será que os dados, a previsão climatológica baseado num espectro de 60, de 70 anos, ela ainda é significativa para dizer o que vai acontecer nos próximos 5? Essa é a pergunta mais adequada. Não se os modelos estão adequados, mas os dados dos modelos estão adequados? Segundo, será que a utilização dos recursos hídricos está sendo bem gerenciado? Ou seja, será que a tomada de decisão está sendo feita baseada somente em aspectos técnicos ou também em aspectos políticos? A decisão de utilizar mais a água no passado foi uma questão puramente técnica? Será que o modelo, em algum momento, não disse que deveríamos ter alterado e nós não vimos? É uma pergunta que eu não tenho a resposta. E, em terceiro, o que vai acontecer para 2022? 2021, ao que tudo demonstra, nós estamos sobrevivendo sem os apagões e sem o racionamento. Mas se nós tivermos uma incidência de chuva que não seja o suficiente para repor a água dos reservatórios, talvez nós só estejamos empurrando para o ano que vem o problema do racionamento. E sobre o custo da energia elétrica, a tendência é que ele permaneça alto. Por quê? Porque enquanto nós não repusermos os níveis adequados dos nossos reservatórios, será ainda necessária a utilização das usinas térmicas para atender a demanda de energia, mantendo, obviamente, os tripés da operação do ONS, que é a segurança energética, a universalização e o menor custo possível, mesmo que esse custo seja alto. Todas as informações que foram passadas, todos os gráficos são públicos, foram retirados de órgãos como o ONS, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Empresa de Planejamento Energético e o CEPEL. Tá? Todas as informações são públicas e disponíveis. E era isso que eu tinha para apresentar no momento. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Realmente foi muito esclarecedor, porque a gente realmente vê nas notícias várias reportagens ao redor do mundo da crise hídrica do Brasil, mas a gente tem poucos espaços para realmente, para a gente realmente entender o que está acontecendo, né? O que realmente, qual que é a situação. E a gente recebeu alguns comentários, né, algumas dúvidas, que até foi bem interessante, porque a nossa comunidade também, ela é latino-americana, então foi bem interessante aprender mais dessa realidade, né, do Operador Nacional e do Sistema Energético e Elétrico do Brasil. Então, teve três pontuações bem interessantes, e a primeira, em relação o professor mencionou o crescimento e a inserção das usinas eólicas no Nordeste. O pessoal eles queriam aprender mais e estão perguntando qual que é o potencial mesmo eólico do Brasil e por que está tendo esse aumento das usinas eólicas. E se esse aumento aconteceu no período Covid ou agora pós-Covid? Se isso foi como vamos falar, uma consequência positiva, mais ou menos. Vamos lá, vamos tentar responder isso. Na realidade, assim, a inserção da energia eólica no Brasil começou em 2011, tá? Então, não é um processo imediato agora em relação ao Covid ou à questão da crise hídrica. Ele já vem num crescimento, e é um crescimento que hoje atingiu, então, os 10% da matriz energética brasileira. Ainda tem muito espaço para crescer, especialmente porque a energia eólica no Brasil hoje está restrita apenas no que a gente chama onshore, ou seja, a energia eólica produzida na costa, ou seja, no território. Nós ainda temos a disponibilidade do offshore, ou seja, o eólico marítimo, tá? Então, ainda tem muita coisa para crescer. Há uma perspectiva que a energia eólica chegue na faixa dos 20% a 25% na matriz energética brasileira até 2050,
certo? Então, tem um crescimento aí muito grande, tem uma rampa de crescimento ainda muito grande. Especialmente por quê? Porque o Brasil, pela região costeira, ele tem um clima adequado à produção dos ventos, certo? Nós não somos sujeitos a furacão, por exemplo, mas a costa nordestina ela tem ventos fortes, na ordem de 7 a 8 metros por segundo, mas constantes. Então, isso favorece justamente a você fazer uma instalação eólica e você ter um fator de capacidade, ou seja, uma disponibilidade de produção de energia muito grande. Então, o processo de energia eólica no Brasil não é um processo imediato de agora, é uma coisa que já está sendo feita a um longo prazo e que agora está colhendo esses frutos, mas ainda tem muito espaço para crescimento. Sobre a questão da indústria eólica no Brasil, hoje nós já temos um índice de nacionalização de 80% dos componentes, certo? Inclusive, a parte de projeto já está sendo feita no Brasil. Várias empresas internacionais mantêm empresas no Brasil, com fechamento de empresas em outros locais, porque a indústria brasileira já consegue atender essa demanda. Perfeito, muito obrigada. E outro comentário em relação à energia nuclear. Quando você estava nos apresentando, né, a slide do fator de capacidade, e tem uma questão se a energia nuclear pode contribuir à resiliência, né, nesse caso da matriz, em relação a uma crise hídrica. E como é que o senhor vê o futuro da energia nuclear no Brasil? Ok. Sobre a questão específica da nuclear no Brasil. Hoje o Brasil possui 2 usinas, Angra 1 e Angra 2, e está em processo de atualização do projeto para Angra 3. Então, existe uma expectativa de começar a construção da usina de Angra 3. Qual é o meu entendimento sobre a questão da usina nuclear? A usina nuclear ela é considerada durante muito tempo como uma grande vilã pela questão dos acidentes que aconteceram em Chernobyl, em Fukushima, mas a energia nuclear ainda é uma das energias mais limpas que nós temos. Um dos problemas da energia nuclear está atrelada ao pós-geração, ou seja, o lixo nuclear que precisa ser o quê? Precisa ser devidamente armazenado e guardado durante o período de decaimento nuclear. Então, esse é o único problema que tem e que existem várias pessoas ao longo do mundo que estão procurando solução para isso, que seria ou a reutilização desse material ou reciclagem desse material, certo? Então, isso é um aspecto específico da energia nuclear. Agora, eu gostaria de olhar a nuclear como ela realmente é, ou seja, energia nuclear é uma usina térmica. E pelo fato de ser uma usina térmica, ela é uma usina controlável. Então, assim, quando você fala em energia renovável, quando você fala em hídrica, por exemplo, nós estamos dependentes da chuva. Quando você fala em eólica, nós estamos dependentes do vento. Quando a gente fala em solar, nós somos dependentes do sol. Ou seja, nenhuma delas nos dá uma questão que é prioritária, que é segurança energética. A gente está dependendo do meio ambiente para a produção de energia. E a energia térmica nos dá essa questão de segurança. Ela complementa a energia de tal maneira que a gente possa ter a energia que a gente precisa no momento em que a gente precisa. Então, algumas pessoas dizem, vamos transformar tudo em renovável, vamos passar tudo para verde. Nós não vamos conseguir. Isso é tecnicamente inviável, porque há uma necessidade de se manter uma base de sustentação que ainda é térmica. Mas, dentro das térmicas, nós temos vários níveis de térmicas e vários tipos de problemas. Então, assim, nuclear, biogás, cogeração, biomassa, são todas, gás natural, GLP, etc., são todos usinas térmicas
Então, não dá para colocar todas dentro da mesma caixa e dizer são todas maléficas, são todas ruins. Nós vamos precisar de térmicas, nós vamos precisar gastar, né, vamos dizer assim, um custo ambiental referente a elas, mas nós temos que determinar qual o tipo de térmica que nós queremos. E aí eu queria aproveitar, inclusive, Joyce, aproveitar a pergunta e fazer um ensejo, que é o seguinte: todo mundo fala que as usinas renováveis, de energia renováveis, são limpas. Na realidade, todo tipo de energia, todo tipo de transformação causa algum tipo de impacto ambiental. Não tem como fugir disso. Então, por exemplo, você fala, vamos para a hídrica, que é o caso brasileiro, mas a hídrica, do jeito que a gente precisa para evitar esse problema que nós temos agora de dependência das chuvas, seriam as usinas de reservatório. E aí, no momento que você fala em construir um reservatório, significa que você vai ter que deslocar a população ribeirinha, você vai ter que alagar uma determinada área. Essa área que você vai alagar, você vai impactar na fauna e na flora. Se você fizer a remoção de material orgânico, menos mal, mas se você deixar o material orgânico, que foi o que aconteceu nas usinas no passado, que simplesmente se formava o reservatório e deixava a capa vegetal, você tem um apodrecimento desse material orgânico que gera a produção de gás metano, que eclode e vai causar problema ambiental, mesmo sendo hidrelétrica. Se você for olhar a eólica, que todo mundo diz, é limpa, não tem problema, etc., a eólica tem problema, por exemplo, de impacto com os pássaros, na mortandade de pássaros. A eólica tem problema na questão do guardar as pás depois da utilização, depois dos 25 anos, fazer a reciclagem das pás, é um problema ambiental. Outro problema ambiental que a gente tem com a eólica é o impacto visual, o impacto sonoro. Existem várias pessoas que moram próximos de parques eólicos que reclamam do barulho. A vibração produzida pelo parque eólico é conhecido como vibração de baixa frequência. Ela dá problemas cardíacos, problemas psicológicos. Todo mundo tem isso? Não. Que seja 1 a cada 1 milhão de pessoas, mas existem pessoas que são mais sensíveis a essas frequências do que outras. Então, o próprio solar, a placa solar não tem problema nenhum. Tá, mas e a fabricação do silício, da placa de silício, também tem uma pegada ambiental. Então, assim, não existe nenhuma energia que seja 100% limpa. A grande pergunta é o quanto e de que forma nós estamos dispostos a pagar por isso. Quais são os danos ambientais que nós estamos dispostos a aceitar para chegar em casa e termos energia para utilizar o computador, para utilizar a iluminação, para utilizar a refrigeração? Qual o custo que nós estamos dispostos a pagar? Essa é a grande pergunta. Não existe almoço grátis, não existe energia limpa 100%. Todas elas têm o seu custo ambiental. Agora, o que nós estamos dispostos a pagar, que é a grande dúvida do momento. Exato, e em relação a esse ponto que o professor, né, apresentou, de que a gente realmente não tem um tipo de energia perfeita, eu vejo que às vezes, bem como países latino-americanos, às vezes você tenta achar um modelo também, um tipo de energia de transição de alguns países europeus, né? No caso, por exemplo, agora estou na Inglaterra e tem vários, assim, muitos projetos de energia eólica, mas também, por exemplo, a comunidade ela não está tão aberta realmente pelos estudos e os impactos, até a disrupção da paisagem e tal. Então, ao redor do mundo, né, a gente vê os porta-vozes, especialmente da Conferência Climática que vai ter em 2 semanas em Glasgow. A gente está investindo muito em energia eólica, tem isso aqui, mas a verdade é que quando você vai ver nas comunidades e as pessoas, né, tem esse balanço, elas dizem sim, energia limpa, mas até que ponto? Então, eu acho que é bem interessante até trazer esse ponto, porque a gente vê que várias pessoas acham, por exemplo, na América Latina, que pelo fato, né, do Brasil ter várias hidrelétricas,
ele também está um champion, sabe, em relação às energias renováveis. E é bom até trazer, né, esses contrapontos para entender essas realidades, né? Especialmente onde o professor nos acompanha, que foi de Iguaçu, né? Dá para ver, você vê lá a crise hídrica, especialmente, né, nos diferentes rios que acompanham a cidade. E eu queria perguntar em relação a questões locais também, professor, que a gente tem várias perguntas. E uma delas é, bom, você falava que o modelo realmente ele não deu uma previsibilidade dessa crise, né? E, obviamente, porque isso depende desse padrão de chuvas. Então, em relação às mudanças climáticas, como que, por exemplo, as mudanças climáticas, elas estão obviamente trazendo mais essa variabilidade, né, a esses modelos. E essa é uma pergunta bem simples, mas como é que é o Brasil do futuro em relação a essas crises hídricas? A gente vai ter um Brasil mais seco? Como é que você prevê, desde, obviamente, a sua área, mas é uma pergunta, parece Olha, simples, mas não é simples. vamos, então, desmembrar essa pergunta em algumas, tá? Sobre a questão do modelo em si. Existem vários grupos no Brasil que estão estudando adaptações desses modelos, certo? Por quê? Porque isso, desde que houve as primeiras manifestações a respeito da questão climática, já surgiu dentro do ambiente da energia elétrica, dentro do ambiente do ONS, do Ministério de Minas e Energia, a observação de que há uma necessidade de se atualizar os modelos, certo? Então, isso não é uma coisa que agora está estourando e agora o professor Valber foi o primeiro a ver. Não, não é. Existem pessoas que estão trabalhando com isso há 5, 7 anos já, para que isso seja adaptado. Porém, mesmo fazendo toda essa adaptação, o que aconteceu no início de 2021, foi um ponto fora da curva. Você ter 2/3 só de chuva, que era esperado, 33% de chuva não veio. Então, assim, ninguém, por mais que você faça um modelo, é o ponto fora da curva. A pergunta é um ponto fora da curva e nós vamos retomar um modelo anterior, ou esse ponto fora da curva vai se tornar um novo normal? Então, isso é uma coisa que a gente não sabe ainda. Então, por isso que eu chamei a atenção, que eu dei o nome dessa apresentação, ponto fora da curva. Tanto a pandemia foi um ponto fora da curva, mas que nós já recuperamos, mas essa questão climática, essa questão da crise hídrica, até que ponto isso é um ponto fora da curva? Ou isso é a nova curva? É uma coisa que nós ainda não sabemos. Então, os modelos já estão sendo tratados para tentar fazer uma nova validação. Nós não vamos ter como fugir dos modelos, no sentido de que nós vamos precisar deles, né? Porque é intrinsecamente impossível você operar um sistema com a complexidade que é o sistema de geração brasileiro sem a utilização das ferramentas computacionais. Então, nós vamos precisar disso. Só que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Sobre a questão do Brasil estar ou não suscetível a essa questão climática, o que eu posso colocar é o seguinte: o Brasil está fazendo o seu papel, o seu tema de casa no processo de transição energética. Só que o que é o nosso tema de casa que é um pouco diferente dos outros países? A maioria dos países tem no processo de transição, de tema de casa, a transição entre uma estrutura basicamente térmica, certo? Para um ambiente mais sustentável no sentido de utilização das energias renováveis. Essa é a transição que a grande parte do mundo está passando hoje em dia. O Brasil já é renovável. O Brasil já representa 80% da sua matriz energética sendo renovável. Então, se você olhar por esse aspecto, isso, teoricamente, o Brasil não precisa fazer. Então, o nosso olhar sobre o futuro da estrutura da geração energética brasileira se dá para a multividade
de formas de energia. Porque se vocês verificaram naquele gráfico que eu dei sobre o percentual de energia ao longo do tempo, existe uma complementariedade, por exemplo, entre hídrica e eólica. Então, no momento em que nós ampliarmos a eólica, nós vamos estar menos reféns da hídrica. Então, você fazer uma diversificação maior de base energética não vou dizer assim, vai salvar 100% o Brasil, mas vai deixar menos refém. Então, esse é um dos aspectos relacionados a isso. Existe um outro processo, que aí é um pouco mais complexo, e eu sei que vocês vão ter, se já não tiveram, uma palestra a respeito disso, que é a integração energética. Por que eu falo na integração energética? Porque no momento que você tem um continente tão amplo quanto a América, e aí eu coloco Latina como um todo, porque eu quero incluir também a América Central nesse processo, né? Você tem a disponibilidade de recursos que possam ser complementares. Por exemplo, se você tem um processo de seca no Brasil, muito provavelmente você tem excesso de água na região do Equador e na Colômbia. Então, assim, você tem ainda o gás natural proveniente da Argentina. Então, assim, você tem uma matriz energética que é capaz de complementar as falhas provenientes da estrutura como um todo. Se você pegar, por exemplo, a capacidade de produção de energia uruguaia, a uruguaia é hoje 80%, se não me engano, eólica. A eólica tem um pequeno problema, né, que você produz a energia e você não tem onde armazenar. A hídrica, pelo menos, você tem um reservatório, e se você não precisa produzir, você deixa a água parada no reservatório. A eólica, não. Então, o que acontece? O Uruguai pode ser um exportador de energia, não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo. Então, assim, existe essa questão da integração que leva a uma segurança energética no sentido de depender menos das fontes naturais, porque se elas estão faltando em algum lugar, elas vão estar abundantes em outro. Então, você tem essa complementariedade possível em todo o teu sistema. Então, o que eu enxergo para o Brasil? Uma matriz energética mais diversa, certo? E um papel principal nessa integração energética, de maneira a complementar não apenas os recursos naturais, mas a própria estruturação geográfica da geração dessas energias. Exato, obrigada. Realmente bem complexo, né? Tem várias partes desse quebra-cabeças. E outra pergunta, sim, eu acho que essa já é uma pergunta que também a gente está discutindo em vários assim, grupos, você tem várias conversações que a gente vê como que essa crise, obviamente, está afetando, por exemplo, o Brasil, mas onde o professor está é uma fronteira, né? Então, a gente vê que realmente essa crise e os rios são compartilhados também com a crise. Então, obviamente, vemos esse impacto tanto no Paraguai como na Argentina. A gente tem especialmente áreas, né, por exemplo, para o pessoal que não conhece, as hidrovias, né, que realmente elas têm um papel fundamental, tanto no abastecimento, mas também, obviamente, a nível da economia local. E eu gostaria, talvez, que o professor nos falasse um pouquinho de como que, desse contexto, talvez, da fronteira, mas como cidadão, como que o senhor está vendo esse impacto também dentro dessa crise hídrica, nos preços também, dos alimentos, petróleo, etc., mas também nos processos de integração da fronteira? Bom, sobre o que eu posso dizer é o seguinte, sobre a questão do impacto econômico da questão hídrica, como nós temos toda a questão energética muito vívida, tá? Inclusive aqueles que não conhecem muito o sistema brasileiro, nós temos um processo de custeio da energia, né? O pagamento da energia, que caso o valor da energia, daquele valor que eu comentei de vocês, que é chamar o PLD, ele fica muito alto, nós antecipamos o pagamento para as distribuidoras de energia referente ao valor dessa energia, que são as chamadas bandeiras tarifárias, certo?
Uma vez que a bandeira tarifária precisa ser paga, quem é dono de uma empresa não vai ficar com esse ônus, acaba sendo repassado para o custo. Então, nós temos um processo inflacionário, nós temos uma pressão inflacionária muito forte por conta do custo da energia elétrica. Hoje, o custo da energia elétrica na área de serviços representa mais de 40% do custo total, certo? Isso é informação do SEBRAE, que é um serviço de apoio à pequena e média empresa aqui no Brasil. Então, em torno de 40% a 60%, dependendo do tipo de empresa de serviço, mas eu prefiro utilizar o termo 40%, que é o valor mais baixo, né, representa o custo da energia elétrica. Então, assim, a energia, o custo da energia, essa crise hídrica está elevando todos os preços relativos ao Brasil, né? Então, isso é automático. Por outro lado, se você tem esse fenômeno acontecendo no Brasil, isso não acontece no caso paraguaio. Então, no caso paraguaio, o custo da energia continua baixo, porque o regime hídrico deles é um pouco diferenciado, eles têm uma demanda de energia menor do que a capacidade de produção, então, por isso, eles conseguem manter um nível de valor de energia mais baixo. Então, com isso, o custo do produto paraguaio está mais baixo, então existe já uma demanda de trabalho fronteiriço, vamos dizer assim, de buscar esses produtos do lado paraguaio que se tornam mais baratos. Por outro lado, em questão da Argentina, já que aqui nós estamos numa tríplice fronteira, a Argentina, por sua vez, ainda está impactada por conta da questão da pandemia. A fronteira da Argentina com o Brasil abriu de maneira, vamos dizer assim, cuidadosa, mais ou menos uns 15 dias atrás, certo? A fronteira terrestre. E mesmo assim, há uma necessidade de uma documentação para fazer esse trânsito fronteiriço, de tal forma que não há interesse da população em passar para o lado da Argentina. E aí, com isso, a economia local da região de Misiones, que é o estado argentino próximo aqui de Foz do Iguaçu, está ainda muito carente. O impacto econômico na região de Misiones é uma coisa assim realmente deplorável, sabe? A economia como um todo da Argentina sofreu um impacto muito grande por conta da pandemia, pelo fato deles terem se fechado, certo? A falta de entrada de recurso externo na Argentina complicou por demais a situação deles. Então, hoje em dia, aqui na Tríplice Fronteira, nós temos essa região, esse conflito, né, de questões econômicas. Sobre a questão do escoamento das hidrovias, né, o nível referente a jusante de Itaipu continua dentro do nível mínimo permitido pelo tratado, certo? Então, assim, ele está baixo, ele não permite navegação de chatas, né, que são barcos de transporte de grande porte, mas as chatas pequenas, de pequeno porte, ainda conseguem transpor, porque elas precisam de um calado, de uma altura de navegação pequena. Então, esses estão transportando. Mas, no caso, se o Paraguai vier a precisar de algum escoamento em particular, de um transporte maior, vai ter que ser necessário negociar com Itaipu para aumentar a vazão do rio, porque realmente está baixo. Bom, professor, realmente muito obrigado. Eu acho que deixou mais questões ainda para os participantes. E foi também interessante ver, né, ter um overall, né, um outlook do que realmente, o que é esse ponto fora da curva. E até também, eu acho que também uma mensagem para esses jovens que a gente precisa estudar e precisa estudar muito, especialmente, né, como o professor apresentava, esses modelos também matemáticos, porque a gente está vendo um futuro de mais variabilidade climática, né? A gente tem, com a pandemia, a gente entendeu que tem também mais disrupção também social,
econômica, né, que a gente fala dessa nova recuperação ou transformação econômica. E eu vejo, né, nós, né, como jovens, como a gente pode se inserir nesse mercado elétrico e energético nos nossos países da América Latina. Então, eu vejo que, especialmente, quero agradecer também ao professor Álvaro, porque ele tem colaborado várias iniciativas juvenis da juventude ao longo dos anos, desde que eu conheço ele como professor, e também esse processo de motivação, mas também capacitação desses temas que muitas vezes a gente não pode conversar em outras áreas, como a gente conversou na energia nuclear. Mas fatos, como se fala em inglês, facts are stubborn things. Fatos são fatos e a gente não pode mudar isso. Mas realmente eu vejo que nessa crise nós temos uma oportunidade, né, de também até crescimento no sentido de entender o que está acontecendo e ver o que nós também podemos fazer para ajudar os nossos países, a nossa sociedade a ter uma maior resiliência, né, desses sistemas elétricos, energéticos, hídricos e até alimentares, porque a energia é a base que realmente está influenciando todos os sistemas. Então, realmente, quero agradecer pelo tempo, a pesquisa, e, bom, professor, não sei se você tem uma outra mensagem já para fechar, para esses jovens latino-americanos que nos estão ouvindo, ou se você já deseja fechar. Não, na verdade, Joyce, eu queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Eu acho que realmente é importante essa questão da troca, dessa unificação da América Latina em torno da questão da energia sustentável. Acho que a UNILA está aí, né, como um balizador dessa necessidade, dessa demanda da América Latina integrada, e essa integração é feita principalmente por pessoas. Eu acho que a integração por infraestrutura, a integração por modelos, a integração de negócio é uma coisa que vai acontecer a partir da integração das pessoas. Então, é importante esses modelos, é importante essas oportunidades. Eu coloco aqui pessoalmente a minha pessoa à disposição, caso alguém queira me procurar pelo site da UNILA, né, ou pela própria organização do evento. Então, por favor, fique à vontade, estou à disposição, né, porque as integrações são feitas por pessoas, né, a partir das pessoas e que o resto acontece. Então, por favor, continuem nesse processo, continuem com essa vontade, continuem com essa vivência que é o fundamental, que vai fazer a diferença, não só em 2041, como 2061, 2101. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez a toda a comunidade e a toda a parte administrativa e gerenciamento do evento. Obrigado. Muito obrigada, professor. E, pessoal, lembrando isso, se vocês, o professor falou da UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, então tem o site unila.edu.br, e ali também, no caso de vocês contatar o professor, vamos deixar o contato dele, especialmente se tiverem mais dúvidas em relação à palestra. Então, muito obrigada, muitas graças, thank you everybody, e a gente também na próxima palestra daqui a pouco. Obrigado, então. Até logo. Chao, chao. Chao. La educación se renueva y nosotros también. ¿Alguna vez has visto